pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do IPJAB. Eu me chamo Júlia Alves e eu sou coordenadora de pesquisas do IPJAB. Oi pessoal, me chamo Hugo, eu também sou coordenador e pesquisador do IPJAB. E hoje a nossa convidada é a Júlia Barbieri. Ela é uma empreendedora aqui de Jaboticabal que trouxe tendências para nossa cidade com a Líria e com a Kelvin. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada pelo convite, fiquei super honrada. Um pouquinho sobre a gente, nós somos o IPJAB, um estúdio de pesquisa aqui de Jaboticabal. Somos vinculados à ACIAGE, Associação Comercial e Industrial de Agronegócio de Jaboticabal, e também somos parceiros da Unesp, sendo coordenados pelo professor Adriano Lucente. E nós trazemos e realizamos pesquisas para a comunidade de Jaboticabal e empresas da região. Contamos com os seguintes apoiadores: a Elígia, Organização Contábil, Beraldo Costas, Contabilidade Empresarial, Corfor, Organização Contábil, a Uniodonto, Óticas Carol, Loja Certeza, Faculdade São Luís, a Master, Contabilistas Associados e Stephanie Purificadores. Júlia, para começar a nossa conversa, primeiramente, você entrou nesse ramo por uma escolha, foi uma oportunidade? Como que funcionou isso? Uma mistura das duas coisas. Foi oportunidade, minha família toda é da área do comércio, então meus avós, tanto paternos quanto maternos, são da área do comércio. Meus pais também, há 25 anos, começaram com a Kelp, então eu cresci lá no meio. Tenho 33, desde os meus 7, 8 anos eu tava lá ajudando a dobrar roupa no Natal. E, lógico, graças a Deus tive a oportunidade de seguir outras carreiras, mas no fim me identifiquei muito, passei um tempo para ajudar meu pai, mas no final quem me ajudou foi ele. E me identifiquei muito com o ramo, muito mesmo, e hoje tô ali firme e amo o que eu faço. Legal. Que bom. E a sua formação, assim, você conseguiu fazer alguma faculdade ou alguma coisa do tipo pra te moldar melhor, assumir essa parte empresarial? Ou você seguiu mesmo o conselho do seu pai e da sua família e foi lidando com o negócio? Eu sou formada em informática biomédica, que não tem nada a ver com a área. Mas depois eu fiz algumas pós, uma delas foi marketing, que para mim foi fundamental, tanto para a criação da Líria e para desenrolar na pandemia também. Assim, se eu não tivesse feito essa pós, acredito que a gente não teria se saído tão bem quanto a gente conseguiu sair, tanto com a Kelp quanto com a Líria, na pandemia e pós-pandemia. Então, minhas duas formações principais são a informática biomédica, que eu não segui, mas foi bom que entenda um pouco de online e algumas coisas assim. E para entender da vida também, eu falo que a faculdade ensina a gente a viver, se virar. E minha formação em marketing foi fundamental. Você não chegou a exercer a sua primeira formação, ou você chegou a trabalhar um pouco nesse... Cheguei a trabalhar um pouco. Eu me formei na USP lá de Ribeirão e trabalhei num parque tecnológico lá. Mas eu fui convocada para trabalhar nesse parque desenvolvendo um sistema, um software do parque. Mas no fim eu não me lembro o que era, mas essas coisas da área pública são um pouco complicadas, então acabaram demorando muito para liberar algumas coisas que eram necessárias para desenvolver o software. Eu acabei sendo professora de informática de crianças de escolas públicas lá, enquanto eu aguardava para desenvolver o software. E eu amei e consegui desenvolver muito minha comunicação naquele momento, então foi importante. E trabalhei então nesse parque tecnológico e também numa empresa que chama Kidop por um tempo, mas assim, não me identifiquei nem um pouco. Que bom que você percebeu rápido até, né? Sim. Então, e atualmente você assume qual papel dentro da Líria e da Kelp? Eu fico com a parte comercial, marketing e relacionamento humano. Então são essas três principais áreas. Você diria que a área que você mais tem afinidade, você mais gosta é o marketing? Olha, a que eu mais gostava até uns 2 anos atrás era o marketing. Hoje eu gosto muito da parte comercial, que eu acho muito desafiadora. Envolve tudo que eu mais amo, criatividade, relacionamento humano, um pouco de estratégia também. Tem que se reinventar muito, né? Muito. Hoje eu tô gostando bastante dessa área. E a sua família sempre te puxou, assim, pros negócios, sempre te aconselhou? Quando você decidiu ir pra esse lado mesmo, eles te apoiaram? Sempre foi assim? Eles me deram muita liberdade para escolher se eu queria seguir o meu ramo, minha área, ou se eu gostaria
de dar continuidade à empresa da família, que na época era só a Kelp. Quando eu disse que eu não me identificava com o trabalho, surgiu a oportunidade, meu pai falou, não, então vem me ajudar aqui na loja até você decidir o que você quer. Uhum. Eles haviam acabado de se separar, meus pais, então assim, tava um pouco conflituoso no sentido de como que vai fazer para tocar a loja. E meu pai estava muito sozinho, bastante sobrecarregado, então foi muito legal que eu consegui, foi assim, uma alavanca de desenvolvimento para mim, diversos setores, várias qualidades eu consegui desenvolver ali naquele momento, mas foi bom que eu consegui ajudar também a organizar, trazer um pouco de cabeça nova, né, assim, de novidade para a loja. Sim. E de onde vem o nome? Líria? E que da sua loja. E o Kelp também, se você puder falar da sua família. Kelp, eu era muito pequenininha quando surgiu, então assim, não sei se eu vou conseguir trazer coisas muito certas, mas eu sei que significa que é o nome de uma alga marinha. A ideia, a princípio, dos meus pais era trazer uma loja de surf para Jaboticabal. Então, eles puxaram para esse lado. No fim, foi se desenvolvendo. Hoje é um pouco street, um pouco surf, tem um pouquinho de tudo. A Líria significa liberdade em polonês. E para mim, era a minha liberdade mesmo. Era desamarrar de tudo e conseguir ter o meu propósito através da marca Líria. Então, além desse significado que é bem pessoal para mim, a Líria significa carrega o nome liberdade porque o propósito dela é trazer liberdade de expressão para todos os tipos de pessoas. Então, ela tem como slogan de todos os jeitos. Porque eu gostaria muito que através da nossa marca eu trouxesse mais representatividade no mundo da moda, que todas as pessoas conseguissem assim se expressar através dela e ter sua identidade, segurança na sua identidade, assim, não ficar com vergonha, se sentindo mal por qualquer motivo, por ser diferente. Então é trazer realmente essa representatividade, mais diversidade para o mundo da moda. E quando que você teve esse start, assim, de vou ter minha própria loja e sair, assim, um pouco da Kelp? Eu gostava muito de trabalhar na Kelp, mas eu sempre senti que eu deveria começar algo meu. É muito gostoso você carregar, assim, honrar, né, a história dos seus pais, o trabalho deles, mas você sempre fica com aquele negocinho, aquele grilinho na orelha, né? Nossa, mas não fui eu que fiz isso, então até onde o mérito é meu? E é gostoso a gente fazer, construir, se esforçar e conquistar as coisas com os próprios braços, né, assim, do próprio jeitinho. Então eu gostaria muito de criar algo meu, essa foi a ideia. E quando eu criei a Líria, foram alguns meses antes da pandemia. Então foi o meu TCC desse MBA de marketing. E a ideia era que fosse apenas uma loja online, que trouxesse esse propósito de liberdade, de expressão, de inclusão. E aí eu criei ela toda e o site estava pronto, alavancou a pandemia. Aí foi muito legal porque meu pai sentou comigo, meu irmão estava aqui na época também. E eles falaram, eu não sei o que a gente vai fazer, a gente não quer dispensar ninguém aqui da loja, a gente sempre trabalhou com bastante colaborador, são em torno de 20 lá na Kelp. Então assim, o que a gente pode fazer? Aí a ideia foi, tô com a faca e com o queijo na mão, tem o site pronto. Aí a gente usou o e-commerce da Líria para divulgar uma vitrine assim e vender roupa online que tinha na Kelp. O produto eu tinha na Kelp e o site tinha da Líria. Então foi assim muito legal, foi onde começou tudo. A gente começou vendendo as roupas da Kelp, aí no fim foi embora. Mas você não, na época você não tinha ainda o espaço físico da Líria? Não tinha, começou com o e-commerce. Então caiu como uma luva o momento, né? Porque aí uniu o útil ao agradável da Kelp ter o espaço físico e não ter o e-commerce, né? Sim. Legal. Parece assim que Deus foi encaixando cada pecinha, assim. Aí no fim uma ajudou a outra, as coisas foram dando certo. E aí meu pai fez uma proposta de entrar como sócio investidor.
e a gente montar a loja física. E aí, tanto eu quanto meu irmão na época e ele entramos, cada um com uma quantia e com trabalho também, né? E o e-commerce na época da pandemia deu bastante certo? Deu na região. Fora da região, assim, o máximo pegando o Ribeirão. Fora da região, a gente ainda não conseguiu ter muito sucesso. Hoje, a minha renda principal vem da loja física. Mas até hoje, assim, eu tenho persistido. Vou mudando a estratégia. Se Deus quiser, daqui a alguns anos, o e-commerce também vai estar pegando o estado de São Paulo. Muito legal. Você havia comentado sobre representatividade e tudo mais. Como que funciona o processo de curadoria de vocês? Vocês olham mais a tendência da região mesmo, que nem você havia comentado, que é a parte que acaba pegando mais clientes, ou vocês já olham mais tendências em relação a um território maior, em relação ao país? Certo. É um pouquinho de tudo. A gente precisa saber o que tá rolando aí na Europa, que é o principal ambiente de tendências, mas também a nível Brasil e também regional. Sim. Então, assim, eu preciso saber o que está estourando na Europa, que vai vir, e eu faço muito isso através das redes sociais, porque hoje, você seguir as principais marcas que lançam tendência, os principais influencers, você não tem nem o trabalho de ficar investindo tempo em pesquisa. Você já vê ali no seu próprio descanso, você vai ficando inteirado. Então, vejo muito o que está global, mas eu também busco entender o que vai chegando no Brasil, porque assim, lança global, aí depois de uns 6 meses começa a chegar no Brasil. Tentando antecipar isso, né? E aí, aqui na região, principalmente Jaboticabal, Ribeirão chega um pouquinho antes, mas principalmente Jaboticabal, parece que chega um pouco mais tarde as tendências. Então é muito legal antecipar, só que também entender que se eu colocar na loja, eu não posso vir com muito peso de tendência, porque o público vai assustar. Eles vão falar, mas o que é isso? Né? Agora, uma tendência que tá vindo é o corpo humano. Muito, muito forte. Então, assim, mulheres usando, como que eu posso dizer? Braços tampando seios, em braços bordados, em paetê. O seio bem marcado também. Então é algo assim impactante. Se eu trouxer isso agora para Jaboticabal, pode ser assim, que eu mais assuste do que atraia. Então eu tenho que ser meio cautelosa nesse sentido, sempre entender em que pé que tá aqui, mas também ao mesmo tempo sair na frente. Sim. Em relação à gestão, desculpa, como funciona a sociedade e tudo da loja? Certo. A Kelp tem uma sociedade e a Líria tem outra. Na Kelp hoje somos meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. E hoje na Líria somos somente eu e meu pai. E aí a divisão de funções também está bem segmentada, mas nós estamos numa transição nesse momento. Então funciona assim. Eu sou responsável pela parte comercial, né? Vendas, contratação, parte de RH e marketing. A minha irmã e o meu pai pelo financeiro, o meu pai pelo fiscal e a dona Tila também, minha irmã, pelo estoque. E nós estamos numa transição onde eu vou tentar, a partir do ano que vem, administrar mais setores da parte Líria, tentar ficar mais só na empresa Líria e os dois mais só na empresa Kelp. A dona Tila, minha irmã, talvez fique ainda bastante nas duas, mas a intenção é que cada cabeça fique em uma loja. Porque é muito bom ter esse compartilhamento, assim, a divisão de tarefas desse jeito, só que são 2 públicos totalmente diferentes, marcas totalmente diferentes. Então, no fim, eu acabo trabalhando em dobro e cada um deles também. Então, segmentando desse jeito, a gente está entendendo que vai facilitar. Vai continuar uma comunicação muito fluida entre nós, mas eu administrando a Líria e quase todos os setores, e o meu pai administrando a Kelp e quase todos os setores, a gente vê que vai ficar mais fácil, melhor dividido. Como você tinha comentado que você gosta bastante da área comercial, como você acha que o atendimento personalizado dentro de uma loja, principalmente de roupas, pode fazer a diferença numa cidade menor como Jaboticabal, comparado a Ribeirão Preto, por exemplo?
Eu gostei muito dessa pergunta porque a gente passou por um processo muito engraçado na Líria. A Kelp sempre foi atendimento personalizado, né? Então tem uma vendedora para 1, 2 clientes que entram dentro da loja. A Líria, quando a gente abriu a loja física, a intenção era que fosse autoatendimento. Então a gente estruturou a loja toda com visual merchandising, arara de chão, estratégia para ser autoatendimento. Nos 3 primeiros meses, a gente conseguiu perceber que o público estava odiando isso. Começaram, criticar atendimento. E a gente percebeu que Jaboticabal realmente se identifica ainda mais com esse atendimento personalizado. Então a gente conseguiu mudar bem rápido a estratégia. E hoje a gente orienta todos os colaboradores das 2 lojas a tentar fazer uma sondagem no cliente. Então, se elas percebem que o perfil do cliente, eu digo elas porque no momento o meu time é feminino, mas assim, se o vendedor percebe que o cliente, ele gosta de espaço, ele tem essa personalidade mais de reclusão, porque tem gente que não gosta mesmo, mas são poucos, é um mínimo, assim, exceção. Aí elas dão esse espaço. Mas se o tradicional é chegar com uma abordagem e fazer o atendimento personalizado mesmo, que é o que Jaboticabal ainda se identifica. Você acredita que isso seja por conta de ser uma cidade menor e tudo mais? Porque eu imagino, na minha concepção, por exemplo, num shopping é diferente, né? O autoatendimento predomina na minha visão. Então, por exemplo, numa cidade menor, acaba que essa proximidade com o cliente acaba chamando mais a atenção dele? Eu não sei te dizer ao certo o porquê, mas eu acho que pode ter relação sim, porque Jaboticabal, por ser pequeno, é como se todo mundo fosse família, todo mundo conhece todo mundo, tem esse calor, né, humano, é gostoso. Então eu acho que trazer essa frieza para um ambiente ainda dá um choque. Como você equilibra a gestão do negócio com a parte criativa? E como você faz parte também dessa parte criativa das vendas e do planejamento mesmo, das compras, dos produtos e de tudo? O meu perfil, graças a Deus, sempre foi criatividade, né? Essa parte de arte, de criar. E do outro lado, eu tenho muita dificuldade com organização, com a maior parte dos perfis de criatividade. Então é algo assim muito prazeroso pra mim. É fácil conciliar porque eu gosto mesmo. Então às vezes eu tô em casa e minha cabeça tá ali fritando, né? O que eu posso fazer nessa campanha? Então assim, é tranquilo porque é uma coisa prazerosa. Nesse momento mesmo a gente tá pensando na campanha do Dia dos Namorados. E a gente tava pensando numa dinâmica de papéis na vitrine, onde o cliente ou o passante ali da frente da calçada tira o papel e tem ali uma atividade simples para ele fazer com a namorada, com o namorado. E se ele marcar a loja, concluir essa atividade, marcar a loja, ele vai concorrer a um prêmio. Aí qual prêmio seria suficiente para fazer com que esse cliente se dê o trabalho de fazer isso? Então minha cabeça fica fritando, a camiseta do Brasil, uma viagem. Então assim, eu acho tão gostoso porque é que eu gosto muito da parte de humanas. Então assim, entender sobre o ser humano é prazeroso. Essa parte criativa que você comentou que você gosta de fazer, como que você costuma fazer para desenvolver essa parte? Você gosta de, por exemplo, ler? Você gosta de desenhar pensando nessas coisas, escrever? Quando você está no seu tempo para pensar nisso, o que você faz? Eu sigo muito as páginas de conteúdo nas redes sociais que trazem um pouco disso, né? Algumas referências. Pinterest é vida. É muita então ideia, gosto né? muito. Algumas coisas que são até tranquilas de reproduzir. Pensar também, às vezes, quando a gente tá encalhado, assim, na ideia, é realmente fazer a gente chama de toró de palpite, senta numa mesa todo muno e você fala a primeira coisa que vem na cabeça. Então, o time de marketing, a gerente comercial, senta assim, vamos falando, mesmo que for absurdo. E no final sempre dá pra colher alguma coisa também. Deve ser bem legal, né? Porque eu imagino que seja uma reunião bem dinâmica, né?
É legal. Então, Júlia, você comentou sobre a trajetória e parece ser uma trajetória que deu tudo muito certo, foi tudo se encaixando de uma forma muito rápida, mas eu imagino que você também passou por poucas e boas, né? Sim. Teve algum erro, algum problema principal que você fala, putz, foi aqui que virou a chave e eu me desenvolvi muito e aprendi muito com isso? Vixe, vários, todo dia. Nossa, deixa eu pensar algum principal. Mas é realmente, assim, todo dia eu falo que o empreendedorismo é você acostumar com o chabu. Tipo, é você resolver bucha 24 horas e chegar num momento que você não se envolve mais emocionalmente na bucha. Você só fala assim, não, manda que eu vou resolver. Ainda mais quando você lida com pessoas, né? Nossa, mas é que são muitos erros mesmo. Eu acho que o principal do meu perfil é que eu me envolvo muito emocionalmente. Então, principalmente no começo, eu demorei um pouco para entender o porquê existem regras e porque a gente tem que seguir para todos, assim, né? Então, eu me envolvia principalmente com o meu time e aí acabava fazendo alguma coisa, nossa, que pra mim era inofensivo, mas eu acabava machucando outras pessoas porque acabava sendo injusta. Então acho que onde eu mais quebrei a cara e entendi que eu tava errando feio foi de não me envolver tanto emocionalmente. E eu digo isso assim, eu amo meu time e eu adoro trabalhar com eles, das duas lojas. Pra mim é um prazer, assim, eu me divirto, passo o dia dando risada, conversando. Eu tenho certeza que se um dia eu precisar de alguma coisa, eu ligo pra qualquer uma, ou elas me ligam, a gente tá ali uma pra outra, a gente sai juntas também. Mas quando eu digo não me envolver emocionalmente, não é não ter amizade ou não considerar quem tá ali com você, mas saber trabalhar separando o profissional do pessoal. Sim. É isso. Então, trazer racionalidade para as decisões da empresa. Legal. Sim. A pandemia que você falou, ela te ajudou, né, na parte que você estava entrando com o e-commerce junto com a pandemia, mas assim, impactou o varejo físico de vocês na época da Kelp. E pra você, como foi lidar com isso? E ao mesmo tempo que foi um ponto de entrada pra Líria, né? Sim. Ai, foi muito esquisito, né? Parece um filme de terror. Parece. Nem até parece. Estranho lembrar agora, né? Muito, muito estranho. Eu não sei porquê, mas eu sou uma pessoa assim que na hora do alvoroço eu não me desespero. Então, eu não sei se não tinha caído minha ficha, não sei. Ou também porque o meu pai, ele há 25 anos, né, só na Kelp e quase 30 na área do comércio. Ele já passou por tanta coisa. Ele passou por desafios muito maiores do que eu. Então, assim, ele ficou muito em choque quando tudo começou. Acho que porque ele já entendia o que estava acontecendo. Ele conseguia ver ali na frente o quanto ia ser difícil, toda a crise econômica que o mundo inteiro estava entrando. Sim. Então, ele desesperou muito. Ele sentou assim e falou, vamos fechar a loja, não tenho mais energia para lidar com isso. Foi muito difícil. E aí, o meu irmão, mais novo que eu, super enérgico, tava numa fase, assim, de empresa júnior da faculdade. Não, nós não vamos fechar. Deixa que eu e a Júlia vamos resolver. A ideia dele, né? E eu meio assim, perdida, mas falei, não, vamos fazer o que tem que fazer. Então, não sei se na época, eu acho que eu vesti essa carapuça, assim, e não pensei muito no que eu tava fazendo. Só fui, mas foi muito desafiador, gente, assim, parece um filme de terror mesmo. Era um trabalho praticamente 24 horas, a gente mudando estratégia, vendo que tava dando certo, não faz isso, vai ter que trazer uma colaboradora pra cá, como a gente vai fazer pra ser seguro, não infectar ninguém, vai ter o delivery, nossa, cara. E era muito imprevisível, a gente não sabia quando ia voltar, como ia ficar as coisas, né? Nossa, os princípios de, meu Deus, até onde eu posso fazer alguma coisa pra não faltar comida pra ninguém que trabalha comigo, mas ao mesmo tempo, até onde eu tô colocando em risco de estar contaminando. Loucura. Exatamente. E sobre um tema que está muito em alta hoje em dia, que é a inteligência artificial, como que você acha que ela pode impactar, principalmente no quesito do marketing, né? Que eu imagino que dentro das áreas que você tem mais afinidade, eu acho que é a que mais vai sofrer alterações com o passar dos anos. Sim. Eu tô amando, porque, nossa, tem me ajudado muito, inteligência artificial, em campanha.
mas não para criar. Eu acho que vai ser muito difícil a inteligência artificial conseguir criar com a mesma qualidade que o ser humano. Sim. E isso em tudo, assim, não só no marketing, mas qualquer coisa. Então, até as artes que a IA vem criando são muito padronizadas, né? A gente consegue perceber que é IA. Você pede para fazer um relatório, o relatório vem no mesmo formato. Então, se você não mexe ali, você sabe que foi feito por IA. Então, eu acho que vai sempre agregar no sentido de melhorar o que o ser humano faz, mas nunca substituir o trabalho do ser humano. Entendi. Como que vocês lidam com as concorrências das grandes plataformas de e-commerce ou global, ou as grandes plataformas aqui mesmo do Brasil? Acho que eu vou conseguir te responder bem sobre a loja física. Sobre o online, eu ainda tô quebrando a cabeça. Inclusive, se alguém souber alguma dica, estou aceitando. Com a loja física, a gente tenta a todo momento reforçar qual é o diferencial de você comprar online, principalmente importado, e comprar numa loja física. Então, você vem aqui na loja, você consegue experimentar a roupa. A gente facilita muito troca pensando nisso. Foi uma estratégia que a gente usou depois da pandemia. Então, teve alguma roupa que, eu não gostei, ou deu qualquer chabuzinho, mesmo às vezes quando é defeito do fornecedor, a gente facilita muito a troca. A gente faz todo o possível para trocar para o cliente no mesmo momento que ele for ali na loja, para que ele não tenha aquele trampo de eu tenho que enviar a mercadoria de volta, eu não sei, primeiro eu tenho que entrar em contato com o saque, enviar a mercadoria, não sei quando eu vou receber. Então eu fico a todo momento mostrando os nossos diferenciais que podem agregar para uma compra física. E também tento muito trazer personalidade das empresas e humanização. Então, assim, todas as nossas colaboradoras, elas criam um vínculo com os nossos clientes. E eu acho que esse é um diferencial muito grande da internet, principalmente aqui em Jaboticabal, que a gente estava falando sobre o calor humano. Então, a grande maioria tem, principalmente com os clientes fidelizados dela, que são os clientes mais próximos. A gente tem contato mensalmente com eles, lembra de aniversário, data comemorativa. Então realmente cria proximidade, né? Um relacionamento humano. Sim. E agora falando hoje em dia, agora que você tem um nenê, que nem você comentou, hoje em dia, o que a Líria significa para você e quais são os seus planos para o futuro? Nossa, essa pergunta é foda, hein? A Líria, desde quando eu criei, foi meu propósito de vida. Eu sentei ali fazendo aquele TCC, eu falei, caramba, eu acho que é isso, hein? Meu negócio é isso aqui. Porque eu sempre senti, desde criança, muito forte esse negócio da inclusão. Sabe quando você tem algum negocinho assim no coração que fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra, de algum jeito, trazer essa inclusão. Eu não imaginava que era no mundo da moda, mas eu sempre quis trazer as pessoas pra perto, fazer as pessoas se sentirem melhores consigo mesma. Pensei muito em ser psicóloga. Então, assim, eu sempre tive esse objetivo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu entendi que eu podia usar o que eu sabia com o que eu gostaria de trazer para o mundo, o impacto que eu queria trazer para o mundo. E foi quando eu criei a Líria. Agora com o Antônio, meu filho, vai muito além, trouxe muito mais significado. Porque além de eu trazer o meu impacto para o mundo, eu preciso trazer dinheiro para casa e uma qualidade de vida do jeito que eu quero para ele. Então, assim, é uma... como que eu posso dizer? Um gás muito maior do que eu tinha antes. Eu já tinha muito isso, assim, de querer fazer dar certo. Mas agora... Mais ainda. Eu não posso não dar certo, né? Nem assim, quero que dê certo. Não tem como não dar certo. Muito preciso legal. fazer. Sim. Pra Júlia do passado, se você hoje em dia, com tudo que você passou, já pudesse dar um conselho, qual seria, assim? Nossa senhora. Essa pergunta é difícil também. Eu acho que não desista. Porque, gente do céu, empreender é você querer desistir uma vez por mês, né, vida? Porque cada chabu, a hora que você fala assim, nossa, eu já sei de tudo, pode mandar que eu aguento. Não, aí vem uma bomba. Então, assim, não desiste. Ao meu ver, qualquer pessoa no mundo pode empreender e ser um empreendedor de sucesso. É lógico,
que alguns têm um caminho mais longo que o dos outros. Oportunidades, da onde a gente veio, condição financeira. Então, tudo isso encurta ou prolonga o caminho das pessoas. Mas todos temos capacidade de sermos bons empreendedores. O que diferencia um bom empreendedor, um empreendedor de sucesso, que vai ali alavancar ou não, é a persistência, é não desistir. Porque tem que aguentar. Tem que aguentar, pensar rápido, mudar de estratégia, e não desistir. Falar assim, tá, com essa bomba aqui, como que eu vou fazer pra eu crescer com ela? Pra eu aprender, não errar mais nisso e alavancar a partir dela. Não só resolver, né? Você tem que aprender a criar mais esse problema. É pegar o gás com ela mesma, é isso. Não legal. Aprender com os erros. Sim. E Júlia, pra finalizar, a gente tá fazendo uma dinâmica agora que é um bate-bola jogo rápido. Ou seja, a gente vai falar uma pergunta e você vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça, Tá. o que definir pra você essa pergunta. Tá. Uma peça de roupa indispensável. Calça jeans. Um lugar favorito em Jaboticabal. A Líria. E empreender pra você é Ai, meu Deus, liberdade. muito legal. Sim. Eu acho que é isso, então. Se você quiser falar mais alguma coisa, agregar mais algum assunto. Ai, queria agradecer a vocês. É muito gostoso, me senti muito honrada mesmo pelo convite. É gostoso quando alguém reconhece o nosso trabalho. Então, eu fiquei muito feliz. Espero que vocês continuem, que o podcast dê muito certo, que ajude muitas pessoas a não desanimarem, não desistirem, a terem vontade de empreender. Obrigado, a gente agradece também muito a sua presença. Gostamos muito quando você aceitou o convite. Foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Que bom. Tenho certeza que pra quem tá assistindo vai, com certeza, agregar muito, igual agregou pra gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu a gente. E até o próximo episódio.